Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a este evento, onde nós estamos organizando tudo com muito carinho para vocês. Cada uma de nós tem organizado o conteúdo de acordo com a sua disponibilidade e tudo mais. Mas eu espero que vocês possam aproveitar cada informação e que vocês possam absorver, porque conhecimento é vida, gente. Quanto mais a gente sabe sobre as coisas, mais recursos nós temos ao nosso favor, né? E eu quero conversar com vocês sobre a importância da integralidade para o bem-estar do ser humano. No nosso grupo, nós conversamos ali durante a semana sobre várias coisas, né? Onde eu tentei preparar vocês para o que nós iríamos conversar aqui. É muito interessante vocês entenderem que nós somos uma totalidade. E todas essas mulheres que estão reunidas comigo hoje nesse evento, elas estão aqui porque cada uma vai falar de um pedacinho dessa integralidade. Cada uma delas é especialista em um pedacinho, né? E todas nós organizamos aí esse momento para poder partilhar com vocês e trazer a consciência da importância dessa integralidade do sujeito, tá? Muitas pessoas ficam me perguntando, Adri, mas afinal de contas, o que é isso? Da onde veio, né? E eu vou explicar para vocês um pouquinho da onde veio essa teoria da integralidade. Bom, o que seria essa teoria? Mente, corpo e espírito, uma só saúde. O que isso significa? Isso praticamente é a definição da medicina integrativa. A medicina integrativa ela é conhecida como uma nova proposta, né, de compreensão da saúde do ser humano que vem ganhando muita força e respaldo da Organização Mundial da Saúde atualmente. E o que seria isso? Ela está sendo assim amplamente divulgada e amplamente divulgada e é uma influência muito forte da prática religiosa na melhoria da saúde física e mental dos indivíduos e a repercussão da qualidade de vida. Ou seja, a medicina integrativa está considerando a existência de uma força energética, de uma força espiritual do sujeito. Nós sabemos que existe esse ditado onde eles falam que a ciência é laica, né? Ah, mas a ciência é laica, não pode a medicina e tudo mais. Mas depois de tantos anos de pesquisa, nós estamos chegando aí à conclusão onde o princípio das coisas sempre foram verdadeiros. O que eu quero dizer com isso? Lá, antigamente, nos nossos avós, bisavós, eles sempre falavam coisas para nós sobre a importância da espiritualidade. Eles sempre nos davam medicamentos naturais. Quem é que tem aquela avó que sabia todos os chás que oferecia para nós? Chás de tudo quanto é erva, isso é bom para aquilo, isso é bom para aquilo outro. Esse conhecimento milenar voltou a ter valor, porém com evidência científica. Eu costumo dizer que a ciência fez um círculo, né? Ela deu a volta 360 graus e voltou ali no princípio, nesse conhecimento milenar que a medicina integrativa agora vem trazendo. Outro ponto importante também é a medicina germânica, né? Que na Alemanha a medicina germânica tem uma força muito grande e ela já trabalha com esses princípios integrativos há muitos anos. Tanto que para você ter algum procedimento invasivo, né, dentro na Alemanha, né, em outros países, acaba que isso não acontece, né? Eles utilizam muito da medicina germânica, eles utilizam muito do fitoterapeuta, eles utilizam muito do masoterapeuta para produzir manipulações que promovem qualidade e bem-estar e cura, né, para as pessoas. Voltando a falar da medicina integrativa, ela tem como proposta entender e tratar o ser humano na sua totalidade, ou seja, cuidando em suas 4 dimensões: física, emocional, mental e espiritual. A partir da soma desses conteúdos próprios, né, da medicina convencional, com práticas holísticas ditas anteriormente como práticas alternativas. O que isso significa? A medicina hoje ela vem considerando profissionais fitoterapeutas. O que é os fitoterapeutas, para quem não conhece?
são profissionais conhecedores da medicina natural, né? Hoje, principalmente na área da psiquiatria e da psicologia, nós estamos tendo digamos, eu considero isso um avanço, mas diante de uma questão cronológica, isso é um retrocesso. Nós estamos voltando para a naturalidade. Hoje em dia, até mesmo o SUS está aderindo ao uso de florais naturais como meios de tratamento para doenças psicológicas e psiquiátricas, né? Como recursos ali de auxílio. E realmente funcionam, são efetivos, né? A medicina integrativa, ela é uma prática terapêutica que aborda o processo de cura do paciente para além das questões orgânicas e fisiológicas, envolvendo sua mente, seu corpo e seu espírito. Hoje em dia, os profissionais que atuam dentro dessa área, não só o médico, mas como psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, essa abordagem está sendo extremamente utilizada na área oncológica. Por quê? Porque nós temos aí a história da Thaís, né? Que vocês vão ver depois a aula dela gravada, a história dela. Vocês podem perceber o quanto esse trabalho integrativo traz resultado e o quanto é importante nós, de corpo, mente e espírito, estarmos em sintonia com essa cura, né? Muitas pessoas, inclusive muitos psicólogos, isso gera muita discussão, porque alguns psicólogos falam que isso não tem evidência. Não, gente, tem evidência científica sim. Não é à toa que a própria Organização Mundial da Saúde vem validando e incentivando essa prática de saúde, né? A medicina, que nós consideramos algo extremamente sério, que estuda, que avança, que busca aí a melhoria, é um avanço isso, né? É o que a medicina vem trazendo de mais novo. Então, tem evidência científica sim, todos nós sabemos o quanto o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina e até mesmo as instituições internacionais levam a sério o seu próprio nome, né? E eles hoje estão levando isso a sério. A doutora Camila também é um exemplo disso, porque a doutora Camila também está trabalhando com a medicina integrativa, tem feito um trabalho maravilhoso. Eu vi algumas lives que ela fez e compartilhei com vocês também. Mas enfim, para isso são combinados técnicas de medicina complementar com as práticas convencionais. Dessa forma, o paciente é visto como um ser biopsicossocial, buscando formas de regenerar sua saúde física e preservar seu bem-estar mental e o seu desenvolvimento cognitivo. Hoje, a medicina não olha apenas para a doença. A medicina não está olhando apenas para o seu problema, né? A psicologia sempre buscou essa integralidade, mas hoje nós ganhamos força com o auxílio da psiquiatria, validando a importância da integralidade do sujeito. E como é importante nós olharmos para o todo, olharmos para esse sujeito com tudo que ele representa, né? A sua base, seus princípios, sua história, sua essência. O objetivo dessa prática é proporcionar um tratamento humanizado e flexível, variando conforme as necessidades e particularidade de cada paciente. É comum que a medicina tradicional acabe se mesclando com outras áreas da saúde nesse processo, que é o caso que eu falei para vocês da nutrição, da psicologia, da fisioterapia, da enfermagem, né, da terapia ocupacional, enfim, todas as linhas, né, profissionais que podem desenvolver um trabalho aí que possa agregar a esse desenvolvimento, a essa promoção de qualidade de vida desse sujeito. A medicina também, tais atuações, né, são ainda mais comum em caso de doenças crônicas ou terminais. Como eu falei para vocês, no hospital do câncer, hospitais que fazem tratamentos oncológicos já aplicam dessa abordagem, tá? Porque isso é válido, traz resultados incríveis. E também há inúmeras pesquisas que mostram que
todos os tratamentos onde foi incluído essa prática integrativa, né? Essa inclusão do sujeito na sua cura, no seu processo de tratamento, tirou a doença do centro e colocou o sujeito no centro, né? Obteve muito mais respostas, tá? A medicina integrativa, ela pode incluir dietas alimentares específicas, técnicas de gestão de estresse, meditação, práticas terapêuticas com auxílio de profissionais e até mesmo de métodos físicos como alongamento, yoga, pilates, né? Exercícios respiratórios e massagens leves através da consciência corporal, que é o que a Amanda está dizendo para vocês, né, nas aulas dela. A Amanda, ela é fisioterapeuta e ela está dizendo da importância dessa consciência corporal. Ela fala de uma forma muito breve, mas ela é muito clara sobre isso, sobre o quanto é importante. E essa consciência nada mais é do que lembrar, né, o ser humano, de nos lembrar que nós temos um corpo, né, que nós somos ali um ser humano e nós temos um corpo. Por que, Adri? Como assim? Claro que eu sei que eu tenho um corpo. Sim, mulher, mas você não tem um corpo só para ser bonita. Você não tem um corpo só para andar bem arrumada, para ser magra, linda. Não, não é apenas isso. O seu corpo, ele existe para sinalizar o seu real estado. O nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Mas acaba que nós nos concentramos tanto na parte externa. O ser humano, principalmente eu vejo isso no consultório, muitas pessoas estão extremamente conectadas aqui fora e são severamente impactadas por essas interferências. Porém, né, o que acontece? Acontece que eles vão perdendo a conexão com o seu próprio corpo. O nosso corpo, ele nos avisa. Existe um recurso chamado Brain Spotting, que é um método de reprogramação neurocerebral, onde para que você consiga ativar o poder de autocura do nosso cérebro, você precisa dessa conexão. E vocês não têm noção de como é difícil para alguns pacientes realizar esse processo, porque não consegue tomar consciência do próprio corpo. É como se ele estivesse ali dentro, porque nós temos um espírito, uma luz, uma energia, como você quiser definir, né? Porém, essa pessoa não consegue tomar consciência disso. Ela não consegue tomar consciência de como está o pé, de como está a sua perna, de como está seu coração, como está seu estômago, cheio, vazio. Não consegue tomar consciência dos batimentos do seu coração. Enfim, é muito importante. O nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Durante esse exercício da tomada de consciência corporal, por exemplo, às vezes, durante um processo, o paciente fala assim, nossa, tô sentindo uma dor aqui, que estranho, nem tinha percebido. Realmente. O corpo está avisando que aquela região não está bem, mas o nosso distanciamento é tão grande, é tão intenso, que nós não tomamos consciência disso. A gente simplesmente não percebe. E é tão engraçado que, ao passo, por exemplo, que nós entramos numa crise de ansiedade. Por que a gente entra numa crise de ansiedade? Por que a gente tem crises de ansiedade? Nós temos porque nós focamos em um determinado pensamento, em uma determinada situação, e ela vai tomando força, ela vai maximizando, e nós estamos concentrados ali naquela força, né? Naquela sensação. E nós vamos nos dando conta que ela vai ganhando força, que ela vai crescendo, e isso vai nos deixando mais angustiados, nós vamos ficando mais ansiosos, e aquilo vai ganhando força até que a pessoa chega a uma crise grave de ansiedade, por exemplo, porque isso é a crise de ansiedade. Então, você pode observar que quando nós tomamos consciência de algo, é muito pontual, né? As pessoas têm muita dificuldade, tanto que conseguem tomar consciência da sensação que a ansiedade provoca, mas não toma consciência, por exemplo, do que resultou aquela sensação. Porque o princípio é nós termos uma percepção, uma captação, né? Então a gente pensa, sente e se comporta. Geralmente as pessoas conseguem se dar conta da sensação, não se dão conta da reação automática e tampouco daquilo que é gatilho para aquela situação, né? Vamos lá, vamos continuar. Tá. E quais são os pilares aí, né, da medicina integrativa? Eu sou extremamente a favor dessa
área integrativa. Eu gosto muito de estudar sobre medicina germânica, medicina integrativa, gosto muito de estudar sobre essas questões que envolvem a psiquiatria, porque o ser humano é algo muito complexo, né? Nós não somos aqui só uma crise de ansiedade, existe muito embasamento por trás, muito significado por trás de tudo isso. E faz muito sentido para mim. Uma questão muito importante, uma aula que eu recomendo para vocês assistirem, é a aula da Taína. Gente, é maravilhosa. Eu, por ter recebido o material antes, eu já tive a oportunidade de dar uma olhada. E é muito importante vocês compreenderem como que essa base familiar tem influência sobre nós. E tem. Lá no vídeo, nós conversamos um pouquinho sobre a nossa base de apego, né? O quanto que os nossos relacionamentos são determinados pelos nossos relacionamentos na infância. E são. E a Taína fala muito sobre isso. Essas questões nós levamos para a vida toda, nós passamos elas para os nossos filhos e isso segue de geração por geração. As crianças não absorvem o que nós falamos, ela absorve o que nós sentimos. Então isso é muito importante. Assistam a aula da Taína que tá fantástica, tá? Mas voltando a falar dos pilares da medicina integrativa. Quais são esses pilares, né? É o quê? São 7 pontos aqui. Ser menos invasiva, se basear em evidências, tá? Combinar tratamentos tradicionais e complementares, investigar a causa do problema. Isso é o X da questão, né? Que é algo que a psicologia já vinha fazendo, já faz há muito tempo. A gente geralmente, quando um paciente vai para o psiquiatra, muitos têm preconceito de ter uma consulta psiquiátrica. Eu confesso para vocês com muita tranquilidade que eu tenho meu psiquiatra e eu vou regularmente. Gente, isso aqui para mim é o que eu tenho de mais valioso. Manter a minha cabeça sã e bem, funcionando na sua total capacidade, para mim é tudo que eu preciso. Então, assim como eu vou no meu ginecologista fazer um preventivo, meninas, eu vou no meu psiquiatra também fazer as minhas revisões. E é muito importante. Porém, ainda existe muito preconceito com relação a esses cuidados com a nossa saúde mental. E a psicologia, desde sempre, ela investiga a causa do problema. Quando nós encaminhamos um paciente para o psiquiatra vai fazer a avaliação dele, vai fazer a prescrição ali de uma medicação. Essa medicação, ela vai aliviar os sintomas, ela vai auxiliar o nosso trabalho aqui no setting terapêutico, aqui no consultório, né? Para que essa pessoa tenha um pouco mais de conforto, para que eu consiga fazer todo o processo psicoterapêutico para investigar essa causa. Achar qual é a causa do problema. O que levou essa pessoa a desenvolver isso? Porque não adianta a gente dar um remedinho, passar a dor, cicatrizar essa ferida, mas o que está causando ela é um outro problema. Eu vou cicatrizar essa ferida e ela vai surgir uma ferida nova. Ou quem sabe essa ferida vai voltar e vai voltar muito pior, né? Então, hoje a medicina leva isso em consideração, que é algo que eu acho fascinante, tá? Considerar todos os fatores de bem-estar, como anda a sua vida, sua atividade física, sua alimentação, seu nível de estresse, seu ambiente, como funciona, que ambiente você frequenta, como é esse ambiente, é tenso, não é tenso, é harmonioso, é tóxico, como é isso, né? Analisa todos esses resultados e prioriza a relação ali médico e paciente. Quer dizer, antigamente o paciente olhava para a tua doença. Fala para mim, mulher, se você já não foi numa consulta onde o médico nem olhou na sua cara. Infelizmente, nós temos isso. Mas essa metodologia da medicina integrativa é algo totalmente diferenciado, que é uma das coisas que eu admiro extremamente o trabalho da Camila. Por quê? A Camila, ela olha para você, ela tenta entender a sua realidade, a sua necessidade, como você está funcionando, como as coisas estão fluindo, para que ela encontre caminhos dentro da ciência que ela tanto domina, de nos direcionar para um aspecto mais saudável, né? E isso é um dos princípios da medicina integrativa, né? Priorizar a relação paciente ali e tentar buscar as causas daquilo que te tira a sua saúde, que tira a sua qualidade de vida. Aí você pode pensar assim, Adri, tá bom, você tá falando de medicina, mas o que isso tem a ver com o seu trabalho, né? Pois é, meninas. O que eu quero dizer para vocês é que a teoria da integralidade, ela nada mais é do que a união
tá? Dos conceitos da medicina integrativa, que são todos baseados em evidência, com a terapia cognitiva comportamental e as de terceira onda, que também tem embasamento científico, tá? O que isso leva em consideração? A medicina integrativa, nós já entendemos que ela tirou a doença do centro e colocou o sujeito. Ok. A psicologia já fazia isso, né? Então, a gente utiliza de todos esses princípios baseados em evidência, principalmente os conceitos energéticos ali, dessas forças que a gente, que é, no caso, a nossa espiritualidade, tá? Lembrando que eu sempre falo muito isso, mas eu gosto de frisar porque ainda tem pessoas que não entendem. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de espiritualidade. Todos nós temos direito de frequentar a religião que nós mais nos identificarmos. Você frequenta a religião que você se identifica, a prática que você acredita que é válida para você, tá tudo bem, tá? O que nós estamos falando é sobre você trabalhar a sua espiritualidade e o quanto isso é importante, tá? Então, a teoria integrativa, ela é associada dessa questão da medicina, né? Gente, me confundi. A medicina integrativa e a terapia cognitiva comportamental é resultado da teoria, né? Integrativa aí do sujeito. Tá, aí a gente continua aqui. O que é essa terapia cognitiva comportamental? Bom, ela é a base da minha linha de trabalho, tá? Terapia cognitiva comportamental, ela foi fundada no início dos anos 60. Ela é uma abordagem bastante específica, clara e direta. Ela é utilizada para tratar diversos transtornos mentais de forma eficiente. Seu objetivo principal é identificar padrões de comportamento, pensamentos, crenças e hábitos que estão na origem dos problemas, indicando aí, a partir disso, técnicas para alterar essa forma disfuncional e adaptar percepções mais positivas, mais funcionais. Nós partimos do princípio de que uma situação pode influenciar seus pensamentos, suas emoções, suas reações fisiológicas e seu comportamento. E todas essas questões se influenciam mutuamente, né? Elas podem se influenciar ao todo tempo, tanto que você pode se tocar de uma sensação e gerar um pensamento, e isso pode voltar a gerar uma sensação de mal-estar, ou você pode simplesmente observar uma situação ali, fazer um pré-julgamento e ter uma resposta sobre isso, enfim, né? Uma das coisas que o ser humano mais faz, que eu bato em cima no consultório, é sobre a questão automática do sujeito de fazer suposições. Todos os conflitos familiares, todos os conflitos de relacionamento, sempre tem como base uma suposição equivocada. O que é isso? Você olha para a situação, faz ali um julgamento baseado nas suas percepções disfuncionais, nas suas crenças, nos seus valores, nas suas inseguranças, nos seus complexos, e aí você faz um julgamento sobre aquilo e aquilo passa a ser verdade para o sujeito. Aí começa a ter relacionamentos ruins, por exemplo. Aí você olha, você já julga aquela pessoa porque você acha que aquela pessoa estava fazendo algo de errado. E na verdade, pode ser que não esteja. A intenção dela não era mesmo que você achou que fosse. Então, isso é o que influencia. É o que, sabe, nos coloca no meio de tudo isso e vai nos conduzindo a esse processo de adoecimento, né? Tá, então, como funciona isso tudo? Essa abordagem, essa metodologia, esse método de trabalho, ele trabalha todos os princípios, todas as fontes, né? Todos os campos de força. Por exemplo, a medicina integrativa, ela propõe a manutenção da saúde com foco na pessoa e em sua totalidade, abrangendo não só os aspectos físicos, mas também psicológicos e sociais. O que é isso, né? Seria nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, seria nosso convívio social, nossa saúde emocional, nosso ambiente, nossa saúde física, nosso trabalho,
nossa vida financeira, tudo isso junto. Aí você pode pensar assim, tá, Adri, mas como assim? Como funciona isso tudo? Eu já fiz um vídeo antes, e provavelmente ele vai estar aqui disponível para vocês também, onde eu explico essa união de forças, essa sintonia dessas forças, né? Trata-se de uma, digamos assim, voltando a falar da medicina integrativa, né? Trata-se de uma atuação conjunta, né? Entre médico, paciente e outros profissionais, tudo focado dentro desses campos de força. A união dessas forças, desses pilares, né? Que são milenares, gente. Todo mundo, desde o princípio, viveu inserido em algum ambiente. E esse ambiente sempre teve impacto sobre esse sujeito. Todos nós temos uma saúde, temos uma percepção afetiva que é determinada pela nossa saúde emocional. Se a sua saúde emocional não está bem estabelecida, se ela está disfuncional, ela vai trazer impactos para a sua saúde mental. Sua saúde mental ficando extremamente abalada, seu corpo vai padecer, porque o nosso corpo, toda a nossa estrutura física, segundo a medicina germânica, é extremamente inteligente. A neurociência afirma que o nosso cérebro é o órgão mais poderoso que nós temos no nosso corpo. E que o nosso cérebro tem poder de autocura. Como que ele vai fazer isso? Ele vai buscar resolver esse conflito que você não está resolvendo na sua vida. Se tem uma situação que você não quer falar sobre, que você não quer resolver, mas aquilo te incomoda, tá lá dentro, tá ali, ó, incomodando. Te gera uma sensação, mas é melhor deixar quieto. Essas pessoas que têm um péssimo hábito de jogar tudo para debaixo do tapete. Gente, não tô dizendo para vocês implantarem o caos, mas eu tô dizendo para vocês que se vocês têm um problema, vocês precisam resolvê-lo. Ou seja isso fora de vocês, ou seja isso dentro da cabeça de vocês. Se você não resolve, né? Eu costumo dizer para meus pacientes que aquilo que não sai da sua boca e você não resolve no seu coração, o seu corpo vai fazer isso por você. Teu cérebro vai tentar resolver isso. E como que ele faz? Ele vai canalizar toda essa tensão acumulada para um órgão-alvo. Esse órgão-alvo nada mais é do que algum órgão que você esteja tendo uma vulnerabilidade maior. Eu, por exemplo, qual é o meu órgão-alvo hoje? O meu órgão-alvo, neste momento, está sendo, por exemplo, as minhas trompas. Estou fazendo tratamento para engravidar, então eu tenho uma trompa obstruída. Então, geralmente, quando está com estresse, eu sinto cólica, eu sinto mal-estar, eu sinto dores abdominais. Por quê? Porque tudo é canalizado para lá, né? Outras pessoas têm fibromialgia, que é resultado de doenças emocionais. O cérebro adora provocar fibromialgia, principalmente em nós mulheres, tá? A nossa TPM, por que nós oscilamos tanto? Tem mês que a TPM tá terrível, ela falta nos matar. Por que a gente passa por isso? Também, porque tá canalizando tudo ali pro nosso sistema, o nosso sistema reprodutor. E acaba que, como dependendo se você tá num período para menstruar e você passou por uma situação de estresse ali recentemente, vai tudo ali. Então, o órgão-alvo é qualquer parte do seu corpo que tem uma vulnerabilidade genética ou ocasional, tá? Então, vamos lá. Tá, e como funciona, então, aí a união dessas forças, né? Como eu estava dizendo para vocês. Claro que eu estou tentando aqui resumir tudo isso, porque esse processo, ele tem que ser avaliado minuciosamente de pessoa para pessoa, né? Cada um de nós temos um funcionamento resultante da nossa estrutura, da nossa história de vida, né? Por exemplo, essa unificação dessas forças, o que seria isso, né? Que seria a medicina integrativa, mais análise do comportamento, gera então a teoria da integralidade. Essas forças a nossa saúde mental, a nossa espiritualidade, nossa saúde emocional e a nossa saúde física. Mas o nosso trabalho, agora a gente vai falar sobre ambiente, né? O ambiente que você está inserido, tá? Seja ele dentro do seu trabalho,
a sua realização profissional, quantas pessoas não são apaixonadas pelo que fazem? Quantas pessoas, às vezes, escolhem um curso ou trabalham com algo que não gosta? Infelizmente, eu trabalho muito com famílias e eu vejo muitos homens já adultos que simplesmente não tiveram a oportunidade de escolher o que iam fazer na sua vida, pelo simples fato de que seu futuro já estava traçado desde quando nasceu, né? Nasceu em família onde sempre teve muitas propriedades, onde já tem um histórico ali, as questões de trabalho, já tem empresas e nananã, e acaba que essa criança, ela já tem o futuro dela determinado. Então, ela cresce sendo preparada para assumir esse processo, né? Que nós temos aí muitos negócios, muitas empresas com essa questão familiar. E acaba que essas pessoas não têm. Porém, elas assumem, elas trabalham, elas fazem tudo muito bem feito. Mas cada dia para elas é um dia, né? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que escolhe fazer algo que ama, que tem vocação para aquilo. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade pelos meus pais de fazer aquilo que eu sempre fui apaixonada, que foi a psicologia. E eu, sinceramente, nós estamos aqui reunidas. Já tem mais de um mês que eu estou organizando nosso encontro, nosso movimento. E eu convidei as meninas para estar junto com a gente. E eu faço isso tudo com muita vontade. E tudo isso, na verdade, surgiu porque eu estou tendo um grupo terapêutico de mulheres, onde a gente trabalha isso tudo minuciosamente, né? Mas nós não conseguimos colocar todas, porque foi só 20 mulheres, né? De todas elas que estavam no grupo, que queriam participar. Porque eu não consigo também atender muita gente. Aí acabou que eu pensei, poxa vida, eu podia tentar levar um pouquinho disso para elas. Mas como eu não conseguiria fazer tudo sozinha, eu tenho as meninas, né? Essas parceiras incríveis, profissionais maravilhosas, que eu admiro e acompanho o trabalho delas. E eu fiz esse convite. Convidei elas para participar comigo, né, nessa missão. E convidei vocês para participarem aí desse movimento, né? De vir aqui, de poder usufruir desse conteúdo. Foi um convite de coração, onde vocês também aceitaram aí de bom grado, e eu agradeço muito a todos vocês. Voltando a falar, né? Então, tem essa questão do trabalho. Outra questão que nos impacta muito é a questão da nossa vida financeira também. Tem muitas pessoas que passam por muitas dificuldades. Nós sabemos que a fome existe no nosso país. E, gente, isso também nos impacta. Porque tudo nós temos que comprar. A gente paga pela energia. Eu tô com o ar ligado, mas eu pago para que ele fique ligado, né? A gente paga para tudo. A gente paga quase para respirar. Então, é o impacto que existe na nossa vida, sim. As pessoas falam, mas por que existe um pilar financeiro? Porque sim, porque isso gera, né? Não é só um porque sim. Na verdade, é porque tudo é movido. Nós vivemos num país democrático, né? Não é bem democrático, mas nós vivemos aí num país capitalista, onde a gente tem que pagar por tudo que nós temos. Então, tem que trabalhar. Mas aí, vamos falar um pouquinho sobre esses pilares, né? Da saúde agora. Gente, a espiritualidade, ele é a base de todos os pilares, tá? Se você for pôr isso numa escala, ele é o primeiro. Por que entra a espiritualidade? Porque, segundo a teoria, é um campo energético. A espiritualidade, ela, na verdade, nos traz essa força, essa energia, isso que nos movimenta. Se nós pararmos para refletir, para observar, nós somos uma matéria, certo? Tudo isso, mas tem que ter algo muito maior aqui dentro para que tudo isso esteja fluindo, né? Todo esse sentido, todo esse encontro. Nós não somos só um encontro, um grupo de células, né? Nós somos, na verdade, muito mais do que isso. E a espiritualidade vem nos dizer que é o nosso campo energético. Tanto que algumas pessoas, ao praticar pilates, yoga, meditação, elas conseguem fazer essa sintonia, essa conexão e essa energização, porque existe um processo energético, né? Quando você frequenta lá o seu culto,
você vai no seu encontro, você vai na sua missa, na sua igreja, num encontro de oração, a gente sente algo muito mais forte. Então, é essa energia que é a nossa espiritualidade, né? E nós acreditamos que existe algo muito maior acima de nós. Eu, por ser cristã, acredito em Deus. Outras pessoas de outras religiões acreditam na força da mãe natureza, acreditam, né? Para mim, tudo isso diz respeito à mesma pessoa, mas as pessoas dão nomes diferentes e tá tudo bem. Tá, então se nós temos aí essa força, esse campo energético, né? Isso tudo determina o nosso bem-estar. Por quê? Porque a espiritualidade, ela nos proporciona resiliência, força, esperança, fé. Ela nos faz caminhar por caminhos onde nós não temos visão. E nós precisamos de uma garantia para seguir. Isso é do ser humano, isso é instintivo. Nós precisamos dessas garantias. E para que nós possamos seguir adiante, a gente tem que ter isso. E quando você trabalha esse campo, nós temos essa força, essa garantia, essa confiança de seguir mesmo com medo, mesmo sem saber o que vai acontecer. E às vezes tudo flui, tudo dá certo, né? Isso, falando cientificamente, impacta na capacidade de percepção. Isso impacta na maneira como você percebe as coisas, como você percebe as situações. E essa percepção nada mais é do que a sua saúde emocional. Muitas pessoas têm a percepção extremamente disfuncional. Tudo que ela olha, ela vê num ponto negativo. Todas as circunstâncias, meninas, todas as circunstâncias tem um lado positivo e um lado negativo. Todo mal, toda tragédia consegue trazer algo de bom para nós. Aí você fala, ai Adriana, será até a morte? Gente, também. Por quê? Porque nós não evoluímos no bem-estar. Nós evoluímos quando a gente sai da zona de conforto. Nós não evoluímos quando nós permanecemos na nossa zona de conforto. Se você tá muito bem aqui, por que eu vou mudar? Eu vou avançar para quê? Para onde eu vou, tá tudo bem, eu tô bem aqui. Agora, quando você precisa se levantar, sair daqui, fazer alguma coisa, você sai da sua zona de conforto, você já passa a aprender algo novo. E isso é avançar, tá? Então, a nossa saúde emocional é a nossa capacidade de perceber tudo isso, como nós percebemos, como nós identificamos tudo isso. E isso pode trazer para você saúde emocional ou saúde mental, ou pode te adoecer mentalmente. Pessoas que têm uma percepção extremamente pessimista, insegura, com sentimentos de perseguição, ela acredita que está sendo perseguida, ela acredita que a vida é injusta, a visão, a gente chama isso de tríade cognitiva. A visão que ela tem do mundo, das pessoas e dela mesma, se for algo negativo, é óbvio que isso vai trazer um desgaste muito grande para essa pessoa. Esse corpo vai sentir. E o seu cérebro vai tentar trabalhar para poder fazer as coisas darem certo. Mas você passa uma vida enxergando as coisas desse jeito. O que você vai fazer? Você vai condicionar o teu cérebro a trabalhar dessa maneira. Tanto que persiste, o nosso cérebro é algo extremamente moldável, é a modelação, né? A gente se adapta muito fácil. Somos seres extremamente adaptáveis. E nós adaptamos até algo de ruim. Então, tem pessoas que muitos falam assim, é o jeito dela. Tem a distimia, o nome disso. Que é uma depressão crônica. Que é aquela pessoa que é, assim... Você vai falar com ela, é algo de ruim. Você vai conversar com ela, é algo de ruim. Sempre essa pessoa tá pra baixo, tá vendo defeito em tudo, tá falando mal de tudo, nada tá bom. Só que ela trabalha, ela vive, ela interage, mas sempre sem energia, aquela pessoa apática e negativa. O nome disso é distimia. E eu acho que é distimia, mas depois eu vou confirmar pra vocês e eu coloco nas observações, tá? Então, esse processo distímico é resultado de um condicionamento, de uma reprogramação cerebral que foi ocasionada por uma saúde emocional comprometida que lesionou a sua saúde mental.
E essa pessoa, de fato, agora tem uma doença crônica que realmente impacta isso na vida dela. Qual é o resultado disso para o corpo? O corpo fica sem energias, desanimado, sempre muito cansado, sempre muito indisposto. A ansiedade, por exemplo. Todos nós temos ansiedade. A ansiedade existe e é uma emoção extremamente importante, porque ela nos motiva. A ansiedade, ela existe para nos movimentar. É uma ansiedade boa. Ela pode ver que quando geralmente ficamos ansiosos, a gente até dilata a pupila, porque a gente se levanta e ela serve para nos movimentar. Porém, em excesso é desconfortável, gera inquietação, aí a gente quer comer, a gente quer fazer alguma coisa, o pezinho fica assim. Pessoas ficam inquietas, falantes e blá blá blá, entre outros sintomas. Então, tudo que é desregrado, tudo que está fora do controle é sintomático, é patológico. E esses excessos, tanto para mais quanto para menos, vai impactando a nossa saúde mental. E aí, de fato, você desenvolve um problema de saúde mental que você vai precisar da medicação para ajudar o seu corpo a voltar a produzir tudo que ele precisa para restabelecer e controlar o excesso de coisas que ele está produzindo que te proporciona mal-estar e todos esses outros problemas, tá? Porque a medicina consegue responder o que nos deixa feliz, qual é o hormônio que nos deixa feliz, qual é a substância que o cérebro libera que nos deixa triste, qual é a substância que desencadeia o medo, tudo isso. A medicina consegue nos dar todas essas respostas. Por isso que a medicação psiquiátrica, ela vem para restabelecer esse funcionamento químico. Só que o que faz esse corpo funcionar dessa forma? A sua percepção, o estímulo que você recebe. Nós recebemos o estímulo do ambiente, mas se a nossa capacidade emocional está comprometida, eu vou ter uma percepção equivocada sobre as coisas. E isso vai gerar impacto sobre o funcionamento fisiológico do meu organismo, que vai começar a trabalhar. Aí imagina uma vida desse jeito. Acaba que nós passamos, então, a ficar doentes. Nós desenvolvemos saúde de cunho mental, de psicológicos e psiquiátricos. Agora, vocês entenderam saúde mental e saúde emocional? Tá. Então, vamos supor que nós já estamos aí emocionalmente e mentalmente doentes. O que vai acontecer? O nosso corpo vai padecer para poder tentar administrar isso tudo. Até porque ele está produzindo coisas que não fazem bem para ele, né? Ele está dentro de um padrão de funcionamento químico totalmente disfuncional, totalmente destrutivo, prejudicial. Nosso corpo é uma máquina que quanto mais nos movimentamos, mais queremos nos movimentar. Agora, se você está produzindo substâncias, seu cérebro está liberando químicos que vão tirar de você a energia, vão tirar a capacidade de se movimentar, de ser produtivo, não é um processo autodestrutivo, né? Então não é bom. Ele tá, ao invés de ele funcionar para o bem, ele também está trabalhando para o mal. E aí o corpo da gente começa a adoecer. Começa todos os outros problemas, que cada caso é um caso, né? Tá, agora você entendeu todo esse contexto de saúde que foi comprometido. Agora, essa nossa condição atual vai impactar a nossa vida num todo. Vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor, vai impactar tudo aquilo pela qual nós somos responsáveis, vai impactar os nossos familiares, os nossos relacionamentos. Aí entra o segundo grupo de forças, que é nosso trabalho, porque daí a gente já deixa de ser produtivo, a gente já não consegue mais ter ânimo para trabalhar, a gente perde o tesão pelo que está fazendo, a gente não quer mais ir trabalhar, ou então começa a ter problemas de relacionamento, nos tornamos uma pessoa extremamente tóxica, o que vai fazendo com que esse ambiente fique pior, né? Vai impactar nos seus relacionamentos. Logo, você vai ter problemas financeiros, porque se você não tem a capacidade de produzir, você também não vai conseguir adquirir, né? Que vai trazer outros problemas. Aí vocês conseguem perceber o ciclo que nós entramos? E aí, esses problemas que nós vamos provocando no nosso ambiente gera outros problemas, que geram outros impactos, que geram outras reações, que geram outros sintomas. Gente, é um ciclo. Aí a pessoa, é muito difícil, inclusive, ela até voltar para si, para se ver no meio de tudo isso.
para conseguir identificar tudo isso. O câncer, por exemplo, é uma doença psicossomática. A ciência já disse, já tem artigos científicos que falam que todos nós temos células cancerígenas. Mas por que que uns desenvolvem e outros não? Devido ao seu estilo de vida, devido à maneira como você está conduzindo, devido a toda essa estrutura. Então, é muito importante nós sairmos falando para as pessoas sobre essa teoria da integralidade, a importância da nossa integralidade, para que as pessoas entendam que nós somos um todo. Aí, mulheres, eu quero convidar vocês, façam uma reflexão. Como que está a sua capacidade de perceber as coisas? Como que está a sua saúde mental? Como que está a sua espiritualidade? Você tem feito alguma coisa para isso? Como que está a sua saúde física? Como anda o seu trabalho? Você gosta do que faz? Você se sente realizado? É bom ir trabalhar? Você ama estar no seu trabalho? Quais são os ambientes que você frequenta? Como é esses ambientes? Tem muitas brigas? São ambientes agradáveis? Você tem convívio com pessoas que te fazem se sentir bem ou te provocam sensações ruins? O almoço de família é sempre um caos, é sempre uma briga, é sempre nananã. Às vezes, gente, o almoço de família é o encontro de um grupo de pessoas doentes, tá? E aí, lógico, tá todo mundo emocionalmente doente, disfuncional. Essas disfuncionalidades vão impactando e entra naquele ciclo que eu falei pra vocês. Geralmente, quando eu atendo famílias, primeira coisa que eu tento entender qual é a queixa principal e depois eu vou avaliar a circunstância de cada um, né? E eu tento identificar os ciclos que estão envolvendo essa família. Qual é o padrão de funcionamento que eles estão inseridos? E depois eu vou identificando a parte de cada um dentro desse ciclo disfuncional. E aí, quando a gente vai voltando, sempre existe uma base, que é o começo de tudo. E alguns casos nós conseguimos reverter. Outros casos não se reverte. Por quê? Porque o impacto às vezes é tão grande que a disfuncionalidade do grupo leva a mágoas, a ressentimentos tão profundos que, sinceramente, acho que só Deus para curar. Porque há ciclos que nós entramos, e ciclos em cima de ciclos, que vai impactando numa profundidade muito grande. Então, é onde hoje a própria ciência, a própria medicina, a psicologia já fala. Não tem como, inclusive, tratar a família sem considerar a espiritualidade do grupo. Como é essa espiritualidade? Vocês trabalham a espiritualidade? Existe espiritualidade na sua família? Tem famílias que não acreditam em nada. E aí é complicado, porque daí passa, a partir do momento que você tira isso da sua vida, você começa a olhar para o ser humano como algo pessoal. Aí você acha que a doença do outro não é doença, porque ele é uma pessoa má. Gente, até a maldade tem explicação, tá? Até aquela pessoa que tem comportamentos maldosos, isso é reflexo sintomático, é reflexo de comportamentos disfuncionais que trazem consequência para aquela pessoa e para todos ao redor dela. E também é reflexo do ambiente que ela estava, que adoeceu. É igual a historinha do tomate. Um tomate podre adoece todo o saco, apodrece todo o saco, né? Aí, o que eu falo para vocês, né? É muito importante que vocês façam essa reflexão e avaliem como que tá esse campo de força energético. Por que energético? Eu não tô falando no sentido holístico, eu tô falando no sentido de energia, daquilo que te move, daquilo que te movimenta, daquilo que te dá disposição, daquilo que move a sua vida, que é a saúde física, mental, espiritual e emocional. Se isso tudo, meninas, está comprometido, vocês podem ter certeza, vocês vão estar sem energia, vocês vão estar indispostas, vocês não vão querer fazer atividade física, vocês não vão ter ânimo para se arrumar, vocês não vão ter ânimo para poder cuidar de si mesma, né? Entre uma série de outras coisas. O outro campo é o campo de movimento. O que é o campo de movimento? Se eu tenho energia, eu movimento a minha vida. E onde eu faço esse movimento? No trabalho, que é na área ocupacional. Eu gero frutos no financeiro. Eu faço
relações, eu gero interação, porque daí eu tenho os meus relacionamentos, né? Eu vou promovendo ambientes, né? Porque daí eu faço movimentos. Eu chego nesse ambiente, eu achei que o ambiente é legal, eu gostei, eu permaneço. O ambiente não é bom, eu me movimento e me recolho. Então, essa capacidade aí, né? Nós temos todos essa capacidade de manejo, que é esse campo de força aí do movimento. Aí tá, vamos supor agora que você já fez a sua reflexão, que você já avaliou e você falou assim, nossa, Adri, tenho tanta coisa para pôr em movimento, tenho tanta coisa para arrumar. Ok, temos muita coisa para pôr em ordem, né? Aí você vai entender que se o seu campo de força energético mais o seu campo de força de movimento, né? Se eles estão em pleno funcionamento, ou pelo menos eles estão funcionando aí em 80%, porque nós não conseguimos ser 100%, tá, gente? Tá tudo bem. Nós aí encontramos, de fato, o real sentido para nossa vida. A gente entra num ponto de equilíbrio, de fusão tão intenso, que você consegue entender aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, você entende aquilo que você deseja para a tua vida, automaticamente você já passa a ter condições de traçar caminhos para buscar isso. E isso tudo nós damos o nome de propósito. Qual é o propósito, por exemplo, da minha vida? Hoje, eu amo o que eu faço. Eu sou psicóloga, eu sou apaixonada pela psicologia, amo estudar sobre esses assuntos. E isso de eu estar aqui com vocês hoje, organizando esse movimento, tendo essa conversa com vocês, faz parte do meu propósito de vida. E eu faço isso muito bem e faço isso com muita vontade. Por quê? Porque é prazeroso. Eu consigo entender que esse é um caminho dentro do processo do meu propósito de vida. Eu sou terapeuta familiar, eu atendo casais, eu trabalho com conflitos de família, não só dentro do contexto do grupo familiar, mas também de maneira individualizada. Então, falar sobre isso com as mulheres faz parte do meu propósito. Um dos motivos pela qual eu escolhi, né, não só focar nos casais e nos grupos familiares, mas ter um olhar mais cuidadoso para as mulheres é justamente pelo fato de que nós somos a base de muitas coisas. Para refletir se você não está sendo a base da sua família. Se você não existisse, se você não estivesse todo o discernimento, ou pelo menos a força de manter tudo ali segurando, se a sua família estava unida até hoje. Talvez não estivesse, né? Então, o meu olhar para vocês é justamente de cuidar de quem cuida. E eu entendo que muitas famílias só sobrevivem diante de muito esforço e dedicação de muitas mulheres. E mulheres, não é porque nós estamos aqui, mas é porque de fato nós somos muito guerreiras. Nós temos tanta força que às vezes eu acompanhando famílias há 15 anos e casais, eu observo o quanto a importância dessa mulher, a dedicação dela é fundamental para todo o processo, inclusive para o sucesso do tratamento. Mulheres que não aderem a isso, que não têm essa visão, não adianta. Por quê? Nós fomos criadas e ainda bem que foi permitido a nós externalizar nossas emoções. O que faz com que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida uma sensibilidade muito grande, um manejo muito grande, porque sofrer pra gente não é nenhuma novidade. Então, automaticamente, ao passo que vamos nos frustrando e vamos enfrentando essas dificuldades, nós vamos aí encontrando, né? Nós vamos, como que eu vou dizer? A gente vai criando resiliência, né? Nós vamos desenvolvendo habilidades de enfrentamento, coisas que os homens não conseguem. Por quê? Porque eles foram criados para ser fortes. E os fortes não choram, os fortes não podem demonstrar frieza, eles não podem externalizar muita coisa, não podem falar do que sente. Então eles acabam nem se tocando do que sente, porque não vão saber o que fazer com isso, né? Então, por isso que os homens têm essa dificuldade maior. Não é todos que têm essa habilidade. Claro que depois que eles vêm para terapia, eles passam a descobrir. Eu escuto, é um clichê para mim ouvir de muitos maridos, de muitos homens. Nossa, doutora, se eu soubesse que isso era fazer terapia, eu teria feito isso antes.
eu teria evitado muitos problemas na minha vida, porque eu poderia ter tido percepções diferentes sobre inúmeras situações. E é real, né? É muito real. Porque, na verdade, na terapia, eles vão aprendendo a olhar as coisas, eles vão entendendo o que significa determinadas reações, comportamentos, reações das mulheres, dos seus filhos, da família, que eles não têm. Não conseguiram ter isso em casa, na família, por uma questão cultural, né? Que é essa avaliação do todo. Bom, pra gente fechar, né? Eu postei lá no nosso grupo a Roda da Vida. Lembra? E agora a gente tá falando aqui desses campos de força, né? Que é a saúde mental, emocional, física, a espiritualidade, a área ocupacional, financeira, social, esse ambiente, tudo isso. Agora você imagina isso como um campo de força. Por que um campo de força? Porque nós somos impactados severamente dentro disso. Mas trazendo isso para a nossa realidade, minuciando isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, o que a gente tem? A gente tem aquela rodinha da vida que eu coloquei lá no grupo para vocês, né? O quadrante, que é o quê? A área da qualidade de vida, as áreas que são pessoal, as áreas de relacionamento e a área profissional, né? Aquele quadrante, ele vai ajudar vocês a começar a organizar a vida de vocês baseada na teoria da integralidade, tá? Vai ajudar vocês a colocar em prática. Por quê? Ao passo que vocês vão avaliar de 0 a 10 como anda cada área daquela, vocês vão entender, tá? Como que vocês devem lidar com aquilo. Eu vou colocar para vocês aqui, tá? A rodinha da vida e o campo de força para vocês visualizarem. E também vou mostrar para vocês um exemplo de uma roda da vida já feita. Vocês podem fazer no próprio telefone, pintando ali, apertando naquele pontinho do lapisinho ali e riscando dentro do próprio WhatsApp ali, para vocês avaliarem. Ali, vocês vão ter um gráfico de como anda a vida de vocês. E qual é a área da vida de vocês que vocês precisam mexer o mais rápido possível. Porque vocês vão perceber que vai ter áreas que vai estar ótima, mas vai ter área que vai estar esquecida. Outra área vai estar lá, outra vai estar baixa. Aí você vai poder ter um caminho, você vai conseguir ter uma visão para começar a colocar as coisas no lugar. Baseado em cima de tudo isso que a gente está conversando. Ok? Dentro dessa roda da vida, a gente tem lá no quadrante, na área do pessoal, cuidados com a saúde, né? Você vai avaliar o quanto você tem cuidado da sua saúde, como anda a sua alimentação, se você pratica atividade física, se você está doente atualmente ou não está doente. Eu acho que eu já tenho ansiedade. Você vai avaliar todos os campos, saúde mental, emocional, física, né? Desenvolvimento intelectual, porque é muito importante, faz muito bem. Isso para nós a gente não vai na academia fazer atividade física para o corpo. Então, desenvolvimento intelectual é um exercício para o cérebro. É muito importante que você desenvolva o hábito de ler. Se você não gosta de ler, que você ouça podcasts interessantes que acrescente algo a você. Por exemplo, esse momento que nós estamos tendo é um momento na área de desenvolvimento, né? Porque você está aprendendo muitas coisas aqui. Equilíbrio emocional. Todo mundo tem um dia ruim. Tá tudo bem. Nós não somos 100%, não vamos ser. E eu sempre falo para meus pacientes, tá tudo bem, gente, não estar bem. Só entenda o porquê você não está bem. E o mais importante, saiba o que fazer para voltar a ficar bem novamente, tá? Um dia ruim, todos nós temos. Hoje eu não estou bem. Hoje eu não vou atender, eu vou me recolher, vou deitar, quero dormir, quero ficar quieta. Pronto, vai lá, fica quieta, se recolha, se restabeleça e volte para a vida, né? Então, isso é a busca do equilíbrio. É baseado no autoconhecimento. Como que tá isso? Né? Você consegue? Você tem alguma coisa para usar aí como manejo, para, né, para se equilibrar, se reestruturar novamente? Recursos financeiros, como é que anda? Você tem o que você acredita que é o suficiente? Ou você acha que pode melhorar? Você está com uma vida tranquila? Você pode evoluir? Seus sonhos, suas metas? Você vai avaliar. Trabalho e carreira. Já chegou onde você gostaria?
Já fez aquele curso que você tanto gostaria de fazer? Fez a faculdade? Ou então já está trabalhando naquilo que você sempre sonhou? Ou não? Contribuição social. O que você tem feito para contribuir com esse mundo? Porque todos nós precisamos fazer algo. Por exemplo, esse meu movimento de forma online, gratuita, só o fato de eu me dispor a organizar tudo isso, convidar as meninas, nananana, articular, é uma contribuição social que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu acredito que nós, mulheres, podemos mobilizar muitas coisas. Infelizmente, ainda existem mulheres que olham uma para as outras e veem como rivais, como concorrentes. Infelizmente, sabe? Eu olho para tudo isso e eu acho isso, assim, muito sintomático. Eu acho isso realmente uma característica disfuncional e limitante daquele indivíduo. Por quê? Todos nós somos únicos, todos nós temos o nosso lugar nesse mundo, nós temos o nosso espaço. A Adriana, vamos supor, é psicóloga, mas tem outros profissionais aqui na Barra também maravilhosos, né? Que trabalham de uma forma diferente, que tem ali uma metodologia de trabalho diferente, mas também eficiente, né? E também, enfim, né? Então, eu tô falando isso do meu trabalho, gente, mas tem muitos, por exemplo, tem outros colegas que trabalham num ambiente, eu já trabalhei em empresas, meu Deus, parecia que você tava numa selva, uma pessoa tentando destruir a outra, sabe? Uma competitividade, eu falei, meu Deus, tem lugar para todo mundo, o sol brilha para todos, mas muitas pessoas não conseguem ver, né? Infelizmente. Família, como anda a sua família? Como é que tá essa área? Você tem ligado para tua mãe? Você tem falado com seu pai? Você tem conseguido interagir com seus filhos? Gente, outra coisa que eu falo muito. Ah, eu fico o fim de semana com meus filhos. Tá, você fica com seus filhos ou você fica em casa? Ou você divide o mesmo ambiente? Porque às vezes a mãe tá em casa, ou o pai, ou a família, tá todo mundo ali. Tá todo mundo na sala, mas tá todo mundo no telefone. Ninguém conversa com ninguém, ninguém sabe como foi o dia de ninguém, enfim, né? E aí você vai avaliando seu relacionamento, como anda o seu casamento, mulher? O que você tem feito por esse casamento, né? Você tem se cuidado pro seu marido? Como anda a sua relação? Aí faz uma avaliação de como anda esse casamento, sua relação, esse namoro, né? Ou se você tá solteira, sua vida social, você tem interagido, você tem conversado com pessoas, você tem saído, você tá tendo o hábito de fazer alguma coisa? Espiritualidade, como é que anda? Lazer, você tem lazer? Gente, nós precisamos de lazer. Precisamos de um espaço para oxigenar nosso cérebro, a nossa vida. E como é que tá o seu nível de satisfação com a sua vida? Plenitude, felicidade. Quanto você considera isso? Tá? Às vezes esse pilar costuma ser um pouquinho mais baixo, mas geralmente por quê? Porque todos aqueles campos de forças estão instáveis, estão desestabilizados, estão desequilibrados. Aí acaba que impacta severamente dentro dessa área, desse quadrante de qualidade de vida. Bom, meninas, é isso aí, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham amado esse movimento, porque ele foi organizado assim com muito carinho para vocês. E nós não vamos parar por aqui, tá? O ano passado nós tivemos, nossa, foi de live, foi algo muito rápido. Esse ano a gente se organizou para fazer um pouquinho mais profundo. O próximo aí, se Deus quiser, nós vamos fazer presencial. E vai ser um grande movimento, vai ser um grande evento, porque a minha intenção é cuidar de quem cuida. E nós, mulheres, cuidamos de muitas coisas na nossa vida, ok? Então, um grande beijo, um grande abraço para você, mulher emocionalmente fascinante.